Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 3 de 5. Pressione Tab. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição de. Pressione Caixa de edição de buscar, Elm. Pressione Tab para navegar ao próximo. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, Support. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Elemento. Caixa de edição de buscar, VRU. Fabricação. Elemento 3 de 5 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, Elmo. Pressione. Fabricação. Elemento 3 de 5 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. World Map Screen. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Isaac teletransportou-se para -129.500.000, 98.500.000, 2002.500.000. Fabricação. O elemento Caixa de edição de buscar, pressione Tab para Caixa de edição de buscar, Bigorna. Pressione Tab para navegar ao próximo. Reparar e renomear. Reparar e renomear. Caixa de edição de reparar e renomear. Elemento 1 de 2 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Elemento 3 de 5 da tela. Caixa de edição de buscar, Cetro. Pressione Caixa de edição de buscar, X. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Elemento 3 de 5 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo pressione Tab para pressione caixa de edição de buscar, aviação. Pressione Tab para navegar ao próximo caixa de edição de buscar, Wince. Pressione Tab para navegar ao próximo. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O
modo de jogo foi definido para a sobrevivência. Cobra voadora. O botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para criativo. Use o tela de chat. Digite uma mensagem e pressione Enter para enviá-la. X40 e use reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, repulsão. Pressione Tab, reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, BAN. Caixa de edição de buscar, fabricação. Pressione Tab para caixa de edição de buscar, bar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Caixa de edição de buscar, espada. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou caixa de edição de buscar, espada. Pressione fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar fabricação. Caixa de edição de buscar, back. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão elemento. Caixa de edição de buscar. Pressione Tab para navegar. Caixa de edição de buscar. Caixa de edição de buscar. Livro encantado EFI. Pressione Tab para navegar ao reparar e renomear. Use o cursor do caixa de edição pressione caixa de edição caixa de edição de reparar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Use o cursor, elemento, caixa de edição de buscar, Wince. Pressione Tab para navegar ao próximo, pressione Tab para navegar ao pressione Tab para navegar ao caixa de edição de buscar, reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para pressione caixa de edição de reparar e renomear, a espada de fogo legendária. Fabricação. Caixa de edição de buscar, tomo off. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar. Fabricação. Caixa de edição de buscar, repulsão. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Caixa de edição de buscar.
Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. X, 41, Z, 2219. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de busca. Pressione, reparar e renomear. Use o fabricação. Caixa de edição de buscar, reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição de reparar e renomear, livro encantado. Caixa de edição de reparar e renomear, a espada de fogo legendária. Pressione Tab, fabricação. Caixa de edição de Caixa de edição de buscar, tomo reparar e renomear. Caixa de edição de reparar e renomear, a espada de fogo legendária. Elemento 1 de pressione Tab, fabricação. Use elemento, caixa de edição de buscar, reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o fabricação. Caixa de edição de buscar, aspect. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição. Pressione Tab para caixa de edição de buscar, alcance. Reparar e renomear. Use o cursor. Caixa de edição de reparar e renomear, tomo antigo. Elemento 1 de 3 da tela. Pressione fabricação. Caixa de edição de buscar, espinhos. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, iScries. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição de buscar, spin. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab. Caixa de edição de buscar, ink. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do caixa de edição de reparar e renomear, livro encantado. Elemento 1 de 3 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. X, 42, Z, 2219. Fabricação.
Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição de buscar, pressione, caixa de edição de buscar, pressione, reparar e renomear. Caixa de edição de reparar e renomear, livro encantado. Elemento 1 de 3 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo, fabricação. Caixa de edição, pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab, caixa de edição de buscar, Arsteilai. Caixa de edição de buscar, Earthbo. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, IMQ. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição, pressione Tab para navegar ao próximo pressione Tab, caixa de edição de buscar, amuleto. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou fabricação. Caixa de edição de buscar, espinho. Pressione Tab para reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão fabricação. Use o cursor tela de chat. Digite uma mensagem e pressione Enter para enviá-la. Reparar e renomear. Use o cursor fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão reparar e renomear. Use o cursor fabricação. Reparar e renomear. Fabricação. Caixa de edição de buscar, espinho. Reparar e renomear. Use o cursor fabricação. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar caixa de edição de buscar. Elemento botão. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Botão. Elemento 1 de 4. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, aviação. Use o cursor do mouse ou reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
Use o cursor do mouse ou o botão. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para sobrevivência. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Baú. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Baú. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Use o cursor do mouse. Use o cursor. Fabricação. Caixa de edição de buscar, end. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para sobrevivência. Use fabricação. Caixa de edição de buscar. Pressione Tab para. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para Use o cursor. Fabricação. Caixa de edição de buscar. Óleo. Pressione Tab para navegar ao. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo. Use fabricação. Caixa de edição de buscar. Óleo. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o fabricação. Use o cursor do mouse ou fabricação. Use o cursor. Fabricação. Botão. Caixa. Botão. Elemento 2 de botão. Elemento 2 de 5 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para criativo. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
Caixa de, pressione Tab para navegar, caixa de edição de buscar, em que, pressione Tab, caixa de edição de, caixa de edição de buscar, proteção contra fogo. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição de reparar e renomear. Fabricação. Caixa de edição. Pressione reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, Elitro. Fabricação. Elemento 3 de 5 da tela. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione caixa de edição de buscar, Spin. Pressione Tab para caixa de edição de pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar. Use o cursor do mouse. Caixa de edição de buscar, Inc. Caixa de edição de buscar, proteção contra fogo. Use o caixa de edição de buscar, remendo. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar, calça. Caixa de edição de buscar, a Eternil. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Fabricação. Caixa de edição de buscar. Caixa de edição de buscar, Spin. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Caixa de edição de buscar, Inc. Pressione Tab. Caixa de edição de buscar, pressione Tab para navegar, pressione Tab para navegar, pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão caixa de edição de buscar, proteção. Pressione Tab para navegar ao pressione caixa de edição de buscar, espinho. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento.
Pressione caixa de edição de buscar, INQ. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Reparar e renomear. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Caixa de edição. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Pressione Tab. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Caixa de edição. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido. Use o cursor do mouse ou pronto para jogar. Use o cursor do mouse ou use o cursor do mouse ou o botão Tab. Fabricação. Caixa de edição de buscar, pérola. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para sobrevivência. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para criativo. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para sobrevivência. Use o fabricação. Caixa de edição de buscar, CAP. Pressione Tab para navegar ao próximo elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
O modo de jogo foi definido para sobrevivência. Isaac alcançou o progresso Take That, Physics. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para criativo. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para criativo. World Map Screen. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. O modo de jogo foi definido para sobrevivência.